Olá, gente, tudo bem? Como que vocês passaram do último vídeo? Espero que bem. Hoje eu tô aqui com as estagiárias Gabriela e Isabela, que elas vão dar início ao nosso segundo vídeo, nosso projeto de estágio. Lembrando que nosso estágio é supervisionado pelo professor Cristiano de Jesus Andrade e também eu acompanho aqui as meninas como preceptora de estágio. Hoje, o nosso tema do vídeo é ansiedade e trabalho em tempo de pandemia. As meninas vão falar um pouquinho como que se dá essa relação, quais que são as implicações da pandemia na saúde mental e também física, né, que elas vão falar um pouco do trabalhador em si. Eu vou passar a fala para a Gabriela, que ela vai começar a explanação. Oi, gente, meu nome é Gabriela. Eu vou fazer uma introdução sobre o que é ansiedade e da ansiedade sobre a pandemia do Covid-19. A ansiedade ela pode ser considerada como um alarme ou uma adaptação que prevê situações de perigo. Ela geralmente aparece quando é útil e desaparece quando a causa dela é solucionada. E aí, quando ela para de transmitir uma ameaça. Ou seja, quando a gente vai estar prestes a apresentar um trabalho, está prestes a participar de uma entrevista de emprego, a gente fica muito ansioso, e assim que a gente participa dessa entrevista ou apresenta esse trabalho, essa ansiedade some. A ansiedade vital, ela está associada a um bem-estar físico, mental, social, sendo aquela que a pessoa tem a plena convicção dos seus pensamentos, das suas ideias, dos seus desejos, das suas vontades, e ela fica responsável pelo controle saudável da sua vida. Quando esse equilíbrio é perdido, a pessoa passa a ter uma ansiedade patológica. A ansiedade é considerada normal quando é associada a um bem-estar físico, mental, social e a um equilíbrio emocional. Nesse momento, nós vivenciamos uma ansiedade controlada, que é essencial e vital para a nossa saúde mental, que é, como o nosso orientador diz, é a ansiedade por estar vivo. Já na ansiedade patológica, o indivíduo vive uma sensação de descontrole iminente. Ele passa a ter níveis alterados de ansiedade, sai da sua zona de conforto, tem as emoções em níveis altíssimos e é onde a gente tem a crise de ansiedade, né? Essa ansiedade patológica, como eu já disse, ela é um desequilíbrio mental, social, comportamental, físico. Nesse momento, a pessoa cria defesas, é, defesas onde ela experimenta um desejo de luta, de fuga, e ela já não tem mais controle dos seus pensamentos e de tudo que ela está sentindo. E usa dessa fuga para evitar lugares, pessoas, situações onde ela se sente ameaçada. Então, trazendo isso para um contexto mais atual, que é a pandemia do Covid-19, a gente tem isso, vivencia isso na própria pele, né? Onde a gente experiencia essas sensações em estar dentro de casa, em ter medo de não ter o emprego no dia seguinte, né? De pegar a doença ou até mesmo transmitir a doença para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, né? Essa situação é iminente de perigo, de medo. Isso se intensifica com o isolamento social, né? Que a gente tem uma enxurrada de informações, de fake news, né? Tanto da internet quanto da televisão. E eu vou falar para vocês também sobre 7 técnicas que a gente pode ter para controlar essa ansiedade. A primeira é entender que nem tudo está sob nosso controle, né? A gente, igual a pandemia 19 mesmo, a gente não, a Covid-19, a gente não tem controle sobre a situação. Então, a gente tem que apenas viver, não tem como a gente tentar controlar isso. A segunda é identificar a situação em que a gente vai ter a crise de ansiedade, né? Conforme a gente vai tendo a crise, a gente vai aprendendo o que é gatilho para nós, né? E a gente começa a tentar evitar essas situações. A terceira é pensar positivo e questionar os pensamentos negativos. Pensar se aquele pensamento negativo que a gente está tendo é realmente verdadeiro, né? Se aquilo é necessário, se aquilo realmente está acontecendo. A quarta é não pegar a responsabilidade além do que nós possamos suportar. A quinta é praticar exercício físico, ter uma alimentação saudável. A sexta é controlar a respiração. Depois a Isabela vai falar para vocês sobre uma técnica de respiração para controlar a ansiedade. E a sétima, ter foco no presente e evitar pensamento no futuro, porque a gente tem esse costume, né, de pensar muito além, e isso gera muita ansiedade na gente. Agora a Isabela vai falar sobre uma técnica, ela vai falar para vocês como que essa técnica é feita. Bom dia, pessoal. É muito bom ver vocês novamente.
Eu vou falar de uma técnica agora, ela chama Acalme-se, e essa técnica ela vai ajudar vocês a... Vai ser como se fosse uma chave para vocês conseguirem lidar com a ansiedade. A Michelle ela vai estar colocando para vocês um slide. Esse slide é mais para visualização, para que vocês entendam como essa técnica funciona. Ok? Olha, então essa técnica ela chama Acalme-se, a gente vai trabalhar em cima de cada letra desta palavra. E ela vai ajudar vocês, né, no fortalecimento de algumas habilidades que vão auxiliar nos quadros de ansiedade. É uma técnica da terapia cognitivo-comportamental. Então, a primeira letra da palavra acalme-se é a letra A. E na letra A é aceite a sua ansiedade. Se a gente procurar a palavra aceite no dicionário, vai estar escrito dar consentimento em receber. E pode parecer um absurdo, mas nós precisamos aceitar que nós estamos em ansiedade, que nós estamos nos sentindo ansiosos, que nós estamos recebendo uma visita inesperada da ansiedade. Então, você tem que olhar para os seus sentimentos, para as suas emoções e falar, não, eu estou me sentindo ansioso agora, eu estou me sentindo ansiosa, então aceite essa ansiedade, se entenda e entenda que você está em ansiedade naquele momento. Com a letra C, contemple as coisas em sua volta. Quando nós estamos nos sentindo ansiosos, nós tendemos a olhar para as coisas de dentro. E nessa hora é importante que a gente é importante nós darmos ênfase às coisas que estão acontecendo externamente, Então, observe o que está acontecendo à sua volta, olhe, para que você deixe de dar ênfase internamente e passe a dar essa ênfase externa. Olhe para as coisas ao seu redor, observe o que está acontecendo. Então, contemple as coisas que estão acontecendo à sua volta, fora de você. Haja com sua ansiedade. Você está se sentindo ansioso. Então, diminui o ritmo, faça as coisas mais devagar, mas não deixe de fazer. Continue ativo. Pode ser que naquele momento você deseje fugir. E sim, a sociedade pode vir a diminuir se você fugir. Só que o medo sobre aquilo que te fez fugir vai aumentar. E na próxima vez que você se sentir ansioso, você vai ficar com uma ansiedade ainda maior. Então, não deixe que o medo aumente e não fuja. Então, continua ali fazendo o que você tem de fazer, haja mesmo com ansiedade, mas diminui seu ritmo, diminui a velocidade, mas continue ativo. Libere o ar de seus pulmões. Então, nesse momento, como a Gabi disse, é importante a gente trabalhar técnicas de respiração. Então, olha, é importante você respirar profundamente, você sentir esse ar entrando por 3 segundos, sentir o ar descendo, ele inflando o seu abdômen, e depois segurar por mais 3 segundos e sentir esse ar saindo. Então, conecta com esse momento de respiração. Eu vou até fazer uma vez aqui agora e vocês façam também. Então, olha, quando eu falar respirar, vocês inspiram, segura o ar, depois segura o ar por mais 3 segundos no abdômen, sente ele entrando e depois vocês expiram. Então, vamos lá. Respirem. E expira. Então, vocês têm de fazer isso. Respirar, conectar com esse momento, sentir o ar entrando e liberar esse ar dos seus pulmões. Então, depois, a gente vai manter os passos anteriores novamente. Então, vamos recordar. A gente vai aceitar que a gente está recebendo uma visita inesperada da ansiedade. A gente vai contemplar as coisas que estão acontecendo à nossa volta. Dar ênfase para as coisas externas, mais do que para as coisas internas. A gente vai agir mesmo em ansiedade. Então, continue ativo, mesmo que com um ritmo menor e mais lentamente. A gente vai liberar o ar dos nossos pulmões. A gente vai aplicar técnicas de respiração, sentir o ar entrando, se conectar com esse momento de respiração e fazer desse momento nosso. E depois, nós vamos examinar os nossos pensamentos. Então, examine seus pensamentos. Como a própria Gabi disse, a gente tendemos a lidar com as situações de forma catastrófica. Fica pensando em coisas que nunca vão acontecer ou que nunca aconteceram, mesmo que a gente está passando por essa situação. Então, examine seus pensamentos, olhe para eles, pense sobre eles, reflita. Isso vai acontecer? Se questione, né? Então, faça a pergunta para você mesmo. Isso que eu estou pensando é verdadeiro? Existe outra maneira de pensar sobre isso?
Então, faça reflexões, faça questionamentos sobre o seu pensamento, para que você consiga lidar e entender que aquilo que você está pensando, muitas das vezes, não vai acontecer. E depois da gente examinar os nossos pensamentos, a gente vai para a letra S, né? Da palavra aceite, que é sorrir, você conseguiu. Então, nesse tópico, é para a gente reconhecer que você consegue, você pode, você consegue se tranquilizar e você conseguiu isso sozinho. E quando a ansiedade aparecer novamente, você vai saber como se tranquilizar frente a essa situação. Então, sorria. Se reconheça que você consegue e que você é capaz. Então, a letra E é espere o futuro com aceitação. Então, não significa porque a gente aplicou essas técnicas que a gente nunca mais vai se sentir ansioso, que a ansiedade nunca mais vai voltar. Sim, ela vai voltar. Só que, quando ela voltar, você vai surpreender ela, porque você vai saber como manejar, você vai saber como lidar. Então, espere o futuro com aceitação, aceitando que essa não é a chave para que a ansiedade nunca mais apareça, mas é a chave para que quando ela aparecer, eu saiba lidar com ela e eu saiba manejar ela. Então, essa que é a técnica calme-se, que a gente consiga colocar as letras dessa palavra em ação, que a gente consiga aceitar, que a gente consiga olhar para as coisas ao redor, que a gente consiga continuar ativo, que a gente consiga respirar, ficar colocando esses passos em ação, examinar sempre os nossos pensamentos, refletir se eles vão acontecer ou não, que a gente sorria e a gente espere. E da próxima vez, a gente vai saber como lidar. Então, no próximo slide que a Michelle vai estar colocando, é um slide que fala assim, que a gente tem a preocupação diante da saúde mental em olhar para a ansiedade, né? Porque, como a própria Gabi disse, agora a gente está vivendo o Covid-19, a gente tem muita incerteza, muito medo diante da solidão também, e também referente ao trabalho, né? Existem muitas coisas que vêm do trabalho que trazem o medo para a gente, que fazem a gente ficar com insegurança, que traz a solidão, estar diante da tela, né? Criar esse vínculo é difícil. Então, assim, pode ser que nós nos sentimos muito ansiosos diante disso. Então, pode ser a ansiedade de estar vivo, que é a ansiedade normal. Mas é importante a gente sempre olhar para esses sintomas de ansiedade e olhar para ver se eles estão intensificados. Porque mesmo com essas técnicas, se eles estiverem intensificados, se a gente conseguir identificar isso, é importante que a gente procure sim ajuda psicológica. Então, vá atrás de uma pessoa que consiga lidar com isso, atrás de uma terapia, porque é importante a gente dar esse espaço para a gente aceitar que a gente também precisa de ajuda. E olha, agora eu e a Gabi, nós vamos fazer uma conclusão com base em uma reflexão que a gente fez, e eu vou estar falando para vocês. Essa conclusão, ela compara borboletas no estômago. Então, vamos ver. Ó, existe aquela ansiedade que é feita borboletas no estômago. Então, vocês já devem ter se sentido, né? Essa fala é muito comum. É normal a gente se sentir assim no começo de uma apresentação, no primeiro dia de trabalho, ou para gravar esse vídeo, ou quando você está esperando alguém que você ama. É uma ansiedade de ansiar. Então, você está ansiando por algo, esperando algo que ainda não aconteceu, que às vezes irá acontecer, ou que está acontecendo. Então, você está almejando algo. Uma ansiedade que mostra para a gente o peso do sentir e que lembra que a gente está vivo. Então, se vivos estamos, que seja para viver. Então, assim, sentimos o bater das asas dessas borboletas dentro da gente. Mas, às vezes, elas voam de maneira descoordenada, desordenada. Elas saem de um equilíbrio. E esse bater de asas dentro da gente torna-se potente o suficiente para parar, para angustiar, para provocar o nosso sofrimento. E o ansiar, que antes usava sua melhor veste, a veste de almejar, ele muda seu traje tão rapidamente quanto o bater das asas das borboletas dentro de você. Então, o ansiar, antes ele tinha essa conotação de almejar, ansiar, esperar por algo. Só que ele muda sua veste e ele vira o outro sentido da palavra, que é o ansiar de se sentir mal. Então, assim, nós vamos caminhando, tentando controlar essas borboletas que habitam dentro da gente.
que nós trazemos para dentro. E às vezes percebemos que precisamos soltar algumas, e aos poucos vamos conhecendo mais onde elas habitam, quem nós mesmos, quando elas vão aparecer, por onde elas estão voando, quando elas voam mais alto e quando elas necessitam de descanso. Mas o mapa do percurso que a borboleta faz, só nós podemos dizer, porque são caminhos únicos. E esses caminhos, eles merecem ser vistos e ser acolhidos com respeito à nossa história individual e aos limites de cada um. E o que nós queremos trazer com essa reflexão para vocês? Que, sim, nós vamos sentir a ansiedade de um friozinho na barriga, as borboletas voando na boca do estômago. E pode ser que é o peso do sentir, mas pode ser uma ansiedade que nos faça parar. E aí que você tem que olhar. O ansiar mudou a veste dele, que antes era de almejar e virou um ansiar de se sentir mal, e te fez parar? Você deve observar como essas borboletas voam dentro de você. Quando elas aparecem, a gente deve se conhecer, entender. E assim, a gente deve ser visto também, ser acolhido. Porque cada um tem um percurso único, sente de maneira única. Cada um é um. Então, todos nós merecemos esse respeito de ser olhados, de ser vistos, de ser acolhidos. E precisamos, às vezes, de um auxílio para conseguir lidar com essa ansiedade, com essas borboletas que batem as asas dentro do nosso estômago. Então, eu espero que vocês consigam absorver bastante da fala de hoje. A gente gosta muito de gravar esses vídeos para vocês, que vocês estejam gostando, que vocês possam usar dessas técnicas, da técnica que a Gabi trouxe para vocês e da técnica Calm-se, para realmente nós podermos nos tranquilizar, olhar para a gente, aplicar cada letrinha daquela técnica, que a gente pode olhar e falar, mas será que funciona? Então, por que a gente não tenta? Às vezes, se a gente tentar, a gente vai olhar e vai saber, não, dá certo, eu consigo. E a gente vai poder aplicar e perpetuar isso para mais pessoas. Então, que vocês coloquem em ação essas técnicas, que a gente comece a olhar para a nossa sociedade, olhar quando ela aparece, quando ela vai embora, e que a gente saiba e consiga surpreender ela quando ela aparecer. Surpreender ela, porque a gente vai saber como manejar ela. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Obrigada por estar aqui mais um dia. E no último slide que a Michelle vai passar, é o slide que está o nosso e-mail. A gente sempre vai deixar ali para vocês, porque aqui não é o nosso espaço, não é só nosso, né? É o espaço de vocês também, é de todos nós. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tudo que vocês quiserem falar, saber, é só mandar nesse e-mail para a gente, que a gente vai tentar fazer o máximo para poder responder, o máximo para poder sanar essas dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada. Então, gente, fazendo uma complementação rápida do que as meninas falaram, esse tema de hoje é muito importante, né? Principalmente no período que estamos vivendo. Principalmente porque nossa casa, para a maioria das pessoas, virou escola, virou trabalho, teve essa transformação. Tudo que estamos fazendo agora, a maioria das pessoas estão fazendo em casa. E como manejar essas questões, essa ansiedade? As meninas trouxeram essas técnicas aí que, de alguma forma, vão ajudar vocês a tentar identificar quando que essa ansiedade já está passando por uma linha do patológico, que é da doença. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fica pensando que não podemos nunca sentir ansiedade. Não é isso, é natural do ser humano, é nosso instinto de autoconservação sentir ansioso. A ansiedade também tem um ponto positivo, que se eu não sentir um mínimo de ansiedade, eu não vou conseguir no meu trabalho concluir uma tarefa, produzir um projeto futuro. Então, também é importante. É danoso para a gente quando isso se torna algo patológico, como as meninas falaram, quando me estagna diante de um problema no trabalho ou na vida pessoal e eu não consigo resolver isso. Então, é importante vocês olharem para si, identificar essas questões, né? Tentar, de alguma forma, transformar essa situação que você tem um limite para uma situação potencial. Isso pode ajudar, né? Bem como o nosso professor supervisor Cristiano fala, ansiedade é o sentimento de estar vivo, né? E que bom que estamos vivos, igual a Isabela trouxe para a gente, né? Se sentir borboletas no estômago. Importante tudo isso é eu olhar para mim e perceber se essas borboletas estão muito alvoroçadas, como que elas estão aí, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou deixar a fala para a Gabi, se ela quiser fazer alguma consideração final.
Não, acho que é só isso mesmo. As meninas complementaram muito bem sobre a borboleta no estômago, como a Michelle e a Isa disseram, né? Que é o ato de estar vivo, né? Se sentir vivo, né? E é isso. Com certeza. Lembrando, gente, que eu vou deixar na descrição do vídeo também o e-mail das meninas a gente passou no slide. Então a gente espera mesmo que vocês se interajam com a gente, pode mandar perguntas, alguma coisa que vocês queiram que as meninas tragam no próximo vídeo. Obrigado, gente, até mais.